Amigos do Irmão Altino, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para que a gente converse um pouquinho agora sobre A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, coincidentemente, é um livro de Chico Xavier. E este livro de Chico, ele faz uma passagem sobre todo o período de evolução da Terra. Então, de todas as civilizações, do globo todo. E é interessante ver que é a caminho da luz, não é? Então, desde os primeiros momentos, né, genéticos, a epigênese da Terra até o caminho da luz. Isso me referencia à questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala que nós saímos do átomo e migraremos para o arcanjo. Só que para isso acontecer, nós passaremos por muitas experiências reencarnatórias para que nós possamos de fato estarmos angelicais, não é? Só que passar por essas experiências reencarnatórias, às vezes, algumas pessoas me questionam, parece um pouco descolado dos ensinamentos da doutrina espírita. E como nós poderíamos fazer para pegar esses ensinamentos e colocá-los em prática realmente na nossa existência? Eu gostaria de compartilhar com vocês um livro, A Bússola e o Leme, do Haroldo Dutra Dias, que tem me acompanhado nesses dias. Não é um livro de psicografia, mas é um livro de estudo e de autoconhecimento. Então, Haroldo nos provoca através de exercícios. Olha que interessante. Então, ele traz exercícios, ele traz tarefas, ele traz a roda da vida, que se assemelha um pouquinho a processos de coaching, para fazer com que nós tenhamos um planejamento reencarnatório sério, para que nós consigamos observar os fatos que acontecem na nossa vida e estabelecermos para nós um propósito evolutivo, como muitas vezes nós compartilhamos nas palestras que fazemos, não é? Qual é o nosso propósito evolutivo? Evoluir é genérico. Agora, evoluir em quê? Porque a partir do momento que nós respondemos para nós, evoluir em quê, que é o nosso propósito para Haroldo, nós conseguimos identificar quais recursos nós temos ou precisamos desenvolver para atingir este propósito. Uma vez identificados esses recursos, nós os colocamos em ação, para daí começar as nossas colheitas para findar nos aprendizados que nós teremos. Só que nós temos que tomar um cuidado. Este planejamento que Haroldo fala, sim, ele fala de um planejamento reencarnatório, mas nós podemos planejar os momentos da nossa evolução espiritual. Aí parece estranho, né? A gente fala, como que eu posso planejar isso? Então eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu já fiz em algumas casas espíritas, que é bastante interessante. Existe um exercício de coaching que a gente faz que se chama Inventário da Paula, né? Então pode ser o inventário da Fernanda, o seu inventário de. Então, no coaching, a gente pega uma cartolina, né, bastante grande, bem antigo isso, né, mas é cartolina. Pegamos cartolina, fazemos um traço no meio da cartolina. Então, agora que nós estamos aqui em casa, se você não quiser pegar uma cartolina, vai emendando folha de sulfite, assim, ó, um montão. E você faz um traço, como se fosse uma linha do tempo. Aí você vai colocando épocas da sua vida, anos da sua vida. Só que tem que ser cronológico. Então você vai colocando lá, por exemplo, Paula, 1973 é o meu ano de nascimento. O que eu coloco embaixo? O fato em si, ano de nascimento, lição aprendida, entrando numa nova experiência reencarnatória para evoluir. Eu posso avaliar a minha data de nascimento assim. E embaixo eu coloco quem eu era e como eu estou após aquele fato. Então eu posso colocar que antes da reencarnação eu era mais amedrontada. Uma vez que eu consegui reencarnar, eu me vejo mais corajosa. Então olhe bem o que nós fazemos. Uma linha do tempo em várias folhas de sulfite. De preferência, se você conseguir fazer, faça colorido com canetinha, para ser significativo ao seu subconsciente. O ano, o fato. Embaixo do fato, o aprendizado e quem você era e quem você se tornou. Então, coloquei 1973, o ano que eu nasci. Então, eu posso colocar, por exemplo, 1997. Foi o meu segundo emprego, não foi meu primeiro emprego. Então, 1997, meu primeiro emprego. O que eu aprendi, não é? Eu aprendi que eu posso compartilhar os meus conhecimentos com outras pessoas. Quem eu era e quem eu me transformei depois. Então, eu era uma pessoa menos segura e eu me transformei numa pessoa mais segura.
Então, nós fazemos uma linha do tempo, né? Eu pulei para 2 eventos distintos, mas a gente pode ir fazendo vários eventos. Eu posso pegar eventos bons e felizes e eventos não tão bons e não tão felizes assim. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser um processo de dificuldade que você tenha passado, uma doença bastante profunda. Então, você vai colocando o ano, a situação, o aprendizado, quem você era e quem você se transformou. Quando você começa a olhar a rotina dos fatos da sua experiência, você começa a entender o propósito de você estar aqui reencarnado. Pode ser que este propósito seja amplo, se repita durante toda a sua linha, ou pode ser que você tenha períodos de determinados propósitos. Pode ser que algumas lições sejam sempre: eu era uma pessoa menos madura, me tornei mais madura, mais segura, mais decidida, mais realizada, mais segura, mais decidida, mais realizada. Pode ser que isso aconteça. Então, de repente, na sua reencarnação, seu grande propósito é se tornar uma pessoa que se aproprie realmente das suas grandes competências de evolução, para que nós possamos compartilhar com o outro. Não adianta que nós nos apropriemos e guardemos para nós. A lei de Deus é do compartilhamento. Então, quando Haroldo faz esta provocação para nós sabermos o nosso propósito de vida, é preciso ter memória histórica do meu inventário, para eu entender quais foram os recursos que eu fui desenvolvendo ao longo dos tempos, quais ações eu escolhi fazer, não é? Quais aprendizados trouxeram para mim, para que eu possa me alimentar daquilo que eu já desenvolvi, compreendendo das lições futuras que hão de ser trazidas para a minha existência, para eu aprender. Por exemplo, pode ser que em algum momento eu tenha escrito: eu era menos paciente, me tornei mais paciente. Mas você olha para aquele momento e fala: não, eu preciso desenvolver mais esta competência. Pode ser paciência, solidariedade, empatia, saber ouvir, respeito pela dor do outro. A linha temporal é sua, então tem que ser uma linha sincera. E aí, irmão Atino, vocês vão fazer? Teve uma casa espírita que eu já me comprometi a fazer um workshop. Quando a gente voltar ao novo normal, nós vamos fazer um workshop dessa linha temporal, colocando a roda de coaching do Haroldo Dutra Dias. Caso vocês queiram, podemos fazer aí também, não é? Faremos juntos. E aqui neste mesmo livro do Haroldo, A Bússola e o Leme, ele traz um exemplo nas páginas iniciais que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma andorinha do Ártico, é uma andorinha migratória. E esta andorinha migratória, ela voa, gente, de polo a polo, ou seja, ela faz um looping na Terra, ela voa de polo a polo. E eu acho tão interessante que o Haroldo nos diz este trechinho. A primeira migração da andorinha é feita com os pais, na companhia do grupo. Por isso que eu acho que o ditado "uma andorinha só não faz verão", né? Não dá pra gente se alçar voos muito grandes sozinhos quando eu não tenho solidez do caminho traçado, né? Ocasião em que incorpora um elemento fundamental para o sucesso da jornada, a memória geográfica. Trata-se do aprendizado e memorização dos locais importantes do percurso, utilizados com bastante regularidade por todas as aves da espécie. A imensa adaptabilidade dessa pequenina ave e a extraordinária disposição em cruzar o planeta de uma ponta a outra, em busca de melhores condições de vida, sem se prender aos obstáculos e adversidades do percurso, e sem ficar apegada ao ponto de origem, representam lições profundas para todos nós, porque nós nem sempre dispomos da atitude da andorinha. Momentos importantes de reflexão. A andorinha não vai sozinha, ela vai com os pais e com o grupo. Jesus esteve no meio de nós, para que ele pudesse ser o nosso referencial do caminho da luz que nós seguiríamos. Ainda, Jesus, quando nos convida a essa jornada, ele nos dá a memória geográfica. Esta memória geográfica, simbolicamente traduzida na nossa existência, é o passo a passo que nós devemos ter para progredir e para evoluir. Nessa nossa jornada de polo a polo da nossa existência, é para buscarmos melhores condições de vida. E nós vamos viver obstáculos e adversidades, mas não podemos estar presos a eles, porque eles representam lições profundas para todos nós, que vão nos capacitar para o próximo obstáculo e para a próxima dificuldade. Daí que devemos ter a atitude
da andorinha, segundo nos diz Haroldo Dutra, que é a insistência para buscar uma melhor condição de vida. Então, nesta nossa jornada de luz, estamos buscando uma melhor condição espiritual para que a nossa vida então seja plena. Que todos nós consigamos fazer esta busca sem nos acomodarmos, enfrentando os nossos obstáculos, entendendo que isto é da história do globo, é da história das humanidades. Eu digo humanidades porque não estamos sozinhos. Existem muitas outras mais nos orbes de criação de Deus. Então, que nós todos possamos fazer este voo de polo a polo, do átomo ao arcanjo da nossa existência. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.